Olá, cliente marceneiro, bem-vindo a mais um episódio do Rude Talks. E dessa vez a ideia é a gente falar de detalhes. Detalhes fazem toda a diferença num projeto de imóveis e a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas ficam presas aos grandes elementos do projeto, né? Então pode ser um ripado grande, pode ser um detalhe de iluminação, aquelas coisas que são mais visíveis, aquelas coisas que são maiores. Mas a gente sabe que os detalhes é que na verdade fazem toda a diferença na percepção de valor de um projeto. E hoje nós estamos aqui neste bate-papo trazendo alguém que tem muita autoridade para falar sobre isso, que é o Márcio Cousin, que é diretor comercial da Zen Design. Bem-vindo, Márcio. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho de design, um pouquinho da Zen. É muito bacana poder participar desse momento de vocês. Legal. E a gente não poderia deixar vocês de fora, afinal de contas, a Zen hoje ela é referência não só aqui na nossa região, nacionalmente e já até internacionalmente, no que diz respeito à criação de puxadores com um design totalmente inovador, algo realmente assim muito contemporâneo. A Zen é uma empresa que ela foi fundada em 2004 na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Aliás, o Márcio está vindo diretamente lá de Bento para vir bater um papo com a gente. Eu queria que você contasse assim rapidamente, Márcio, um pouquinho sobre a criação da Zen, a fundação da Zen. E a gente sabe que o DNA da Zen é algo totalmente diferente e veio junto com a fundação da empresa, ou seja, a empresa foi criada e fundada por causa do seu DNA voltado para o design, né? Exatamente. Bem, a Zen nasceu em 2004, né? De uma vontade, primeiramente minha e do meu sócio, que é design, né? Então, nós éramos colegas numa outra empresa e a gente sempre teve aquela vontade de empreender, né? Mas empreender de uma forma diferente. A gente sempre pensou em ter uma empresa onde a gente olhava para algumas empresas europeias, como Guess, Armani, algumas marcas internacionais, que a gente viu um DNA muito forte de design, de criação, de marketing, né? Então, quando a gente decidiu montar a empresa, a gente sempre teve esse olhar de inspiração, né? Dessas grandes marcas para se tornar uma grande marca igual a elas, tá? A gente está muito longe, né? Mas a gente sempre teve esse norte nos norteando, assim. O que é legal, a gente está falando de design nos detalhes, e eu insisto em dizer que isso é uma virada de chave, um ponto importante na marca da Zen, porque afinal de contas, você criar uma empresa do zero no Brasil já é uma coisa bem complicada, né? Mas se você cria uma empresa com uma linha de produtos que ela é, vamos supor, igual a todas as outras, sim, você entra no bolo e é difícil você ser lembrado. Mas a Zen tem algo diferente realmente, que é um olhar voltado para a questão do design. E eu queria perguntar para você, Márcio, essa questão do design, da onde que vem? Isso é criação nossa? Tem muita inspiração de feiras de fora? Vocês fazem essa pesquisa? Como é que é feito esse processo todo para a gente poder encontrar peças como essa, por exemplo, da Zen? Eu pediria que a Zen tem o DNA dela, a questão do design. Todo produto, desde o primeiro produto dos primeiros 5 modelos que nós lançamos em 2004, que alguns ainda estão em linha, né? Porque a gente vê o quanto o design, às vezes ele pode ser perene, né? Então sempre a gente teve esse olhar para ter um produto de design, de uma criação autoral, onde sempre tem um sentido. Cada peça tem uma história, tem um sentido, a gente conta uma historinha por trás, porque realmente tem, né? E a gente, claro, busca às vezes inspiração e tendências, né, lá fora, sempre olha para o mercado, para onde o mercado de decoração, da moda está indo, para poder criar os nossos produtos. Então sempre tem um porquê de cada peça, né? E aí o Kleber acaba criando então isso entre produtos únicos, diferentes, né? E assim faz com que a gente tenha um portfólio bem diferenciado, né? Então, o que acontece também, a Zen, ela tem
a questão do artesanato também sempre sempre foi também, faz parte do nosso DNA, essa questão de aproximar o artesanato da produção, né? Então, são as peças feitas à mão, uma a uma, tem essa preocupação de fazer peças únicas, né? Então, esse é nosso DNA. O que eu acho interessante, eu estive presente nas últimas, pelo menos 3 edições da Revestir, vocês estiveram presentes em São Paulo, e o stand da Zen é um passeio à parte. Eu gosto muito de estar ali porque a gente vê realmente algo inovador, diferente. Mas você me trouxe uma questão que eu acho que é importante a gente ressaltar, Márcio, que é assim, por trás de todo o design existe uma história. Essa questão do storytelling, né, das peças que você tem dentro da sua casa, contarem uma história, isso é muito legal porque o design ele não tem que ser uma modinha, como você disse, né? Ela pode ser sim atemporal, mas principalmente ela tem que conversar com o dono da casa, a pessoa que está vivendo ali. Para a gente poder fazer com que esta pessoa converse, né, se identifique com a peça, existe toda uma história por trás. Como é que vocês linkam essa questão da identidade, né? Ou seja, são itens de série, são itens artesanais, mas são itens de série. Mas eu acho incrível como é que, mesmo sendo itens de série, vocês conseguem trazer uma característica de uma coisa personalizada. Parecem realmente peças únicas, né? É feita uma conversa com clientes, é feita uma pesquisa de mercado para vocês identificarem esses pontos. A gente tem muita informação de mercado, como a gente está numa região também que tem muita indústria moveleira, a gente atende também a indústria, então a gente acaba andando muito junto com o mercado moveleiro, sabendo que caminho o mobiliário está andando, então isso faz com que a gente esteja muito mais antenado ao mercado, né, do mobiliário, e sim, a gente tenta atender vários nichos de mercado, né, que às vezes não são mercados grandes, né, mas os nichos, por exemplo, de tendências ou de estilos de vida, né? Às vezes pegando um provençal, pegando um estilo mais clássico, um industrial, um minimalista, e aí fazendo com que os produtos acabem se encaixando no estilo de cada pessoa. Então, por isso que parece que cada produto foi feito para cada cliente, né? Em função da gente ter vários estilos que a gente acaba identificando no mercado para atender os clientes ao seu estilo. Sim, porque o que é legal, eu vi na última Revestir principalmente, né? Por que eu trouxe esse gancho do linhas em série, mas ainda assim personalizado? Porque eu trouxe na memória agora um modelo que vocês apresentaram lá, que era um tubo transparente, onde dentro desse tubo você poderia colocar o grão ou o item que você quisesse. Então poderia ser um grão de café, poderia ser uma miçanguinha, poderia ser um item de memória da casa do cliente. Então assim, eu acho muito legal essa preocupação que vocês têm, ainda que seja um item de série, vocês conseguem chegar num nível de personalização que eu acho que isso faz muita diferença no projeto. Mas para a gente encerrar o primeiro bloco aqui então dessa nossa conversa, Márcio, a gente deu esse gancho logo no começo desse episódio da importância da gente prestar atenção nos detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença, os detalhes é o que trazem esse valor agregado aos projetos. Porém, a gente vai visitando as feiras de decoração, você, assim como eu, tem um olhar treinado para olhar e você percebe que cada vez mais nós vemos móveis extremamente retos, né? E principalmente o puxador aos poucos desaparecendo de alguns projetos. No seu entendimento, por que às vezes o puxador, que é um detalhe tão importante, tem sido negligenciado nos projetos novos? Olha, eu digo o seguinte, existe essa tendência assim do minimalista, né, onde não tem puxador e tal, mas na prática a gente vê que ainda tem bastante uso do puxador e eu diria que está até numa crescente, né, em função do puxador ser muito mais prático no uso do dia a dia, né, do que não ter puxador, do que ter você pegar direto no móvel, acaba estragando e tal. Então, eu vejo assim que existem várias tendências, né, várias tendências de mercado. Existe o minimalista sim, sem puxador,
Mas a gente também tem opções de puxadores minimalistas, né? Onde a gente pinta na cor do móvel, onde a gente acaba fazendo o puxador do tamanho da porta de milímetro em milímetro. Então, assim, respondendo à tendência do minimalista, a gente tem a opção de você ter um puxador com uma pega no metal, que não vai danificar o móvel, que vai fazer um acabamento melhor, né? Respondendo à tendência do minimalista. Então, a gente tem esse viés também para poder atender esse nicho. Que legal. Então, para você que está nos acompanhando, você que é marceneira, você que é arquiteto, designer de interiores, ainda com uma tendência de projetos minimalistas, existe uma excelente oportunidade de mercado para você colocar nos seus projetos produtos, por exemplo, como o da Zen, que já vem com toda essa linha, com todo esse conceito, e você vai agregar ainda mais valor ao seu projeto. Então, nós vamos deixar aqui, vamos fazer uma pausa agora no nosso Detox. Mas vou deixar uma dica para você. No próximo bloco, nós vamos falar e vamos dar dicas, na verdade, de como você pode escolher o modelo do seu puxador. Até já, um abraço.